A presidente do próximo painel, com o tema IRDC e IAC, doutora Valquíria Valadão, é advogada, diretora secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, e presidente da segunda Câmara da OAB-MG. Com a palavra, a presidente do painel, doutora Valquíria Valadão, para a apresentação dos palestrantes e condução dos trabalhos. Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar, parabenizar doutor Bernardo Câmara, nosso presidente da Comissão Estadual de Direito Processual Civil, que teve essa brilhante ideia, que é um grande sucesso, e esse sucesso é resultado, doutor Bernardo, do trabalho do senhor e de toda a sua comissão, com o apoio também dos nossos funcionários nota 10. Aliás, os funcionários da OAB são todos nota 10, mas eu gostaria aqui de destacar nesse evento o trabalho da Camila, do Renato, da Michele, do Ricardo e do Roberto. Muito obrigada a vocês todos. Esse evento é a prova de que o trabalho em equipe é que traz resultado, doutor Bernardo, mas o senhor, à frente, como batonier desse grande congresso, está realmente parabéns. Gostaria também de agradecer muito a presença e por terem aceitado o convite a doutora Rita Nolasco, doutor Daniel Carneiro Machado e doutora Luciana Nepomuceno, por vocês tirarem um tempo de vocês, que eu sei que é precioso, para dividirem conosco o conhecimento de vocês, que é ainda mais precioso. Muito obrigada pela participação. Cada painelista terá 20 minutos de fala, tá certo? A gente fica combinado assim. Então, nós damos início a esse painel temático IRDR e IAC. Começaremos com a doutora Rita Nolasco. Doutora Rita, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Doutora Rita Nolasco é doutora em Direito pela PUC de São Paulo, procuradora da Fazenda Nacional, atualmente diretora da Escola da Advocacia Geral da União, na Terceira Região, professora de Direito Processual Civil, diretora regional do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, cofundadora do projeto Mulheres no Processo do IBDP, membro da Comissão de Direito Processual Civil da OAB de São Paulo e da OAB Federal. Doutora Rita nos falará sobre IRDR e suspensão de processos. A senhora tem a palavra, doutora. Muitíssimo obrigada, doutora Valquíria, pela apresentação. É uma grande honra para mim estar participando nesse painel com processualistas que eu tanto admiro. Queria agradecer pela sua gentileza, pela acolhida. Queria agradecer ao doutor Bernardo, presidente da Comissão de Processo Civil da OAB de Minas Gerais, juntamente com a doutora Fernanda Alvim, vice-presidente da comissão, e o doutor Guilherme Lage, secretário-geral. Queria agradecer também meu querido amigo Dierry Nunes, um grande advogado, um grande processualista também aí de Minas Gerais. É uma grande honra para mim estar participando desse evento tão grandioso, de tanto sucesso, com tantos inscritos. Realmente os eventos da OAB de Minas Gerais são sempre maravilhosos, muitíssimo bem organizados. Eu queria também registrar aqui que é uma honra para mim estar participando desse painel, juntamente com o doutor Daniel, com a doutora Luciana, também profissionais pelos quais eu tenho enorme admiração, e estender meus agradecimentos também aos demais organizadores desse evento. O tema que me coube, então, foi incidente de resolução de demandas repetitivas e a suspensão dos processos. O incidente de resolução de demandas repetitivas, ele tem alguns critérios, né, para que seja admitida a sua utilização. A efetiva repetição de processos sobre uma mesma controvérsia jurídica, para que haja, então, a propositura do RDR, não basta o potencial de repetição. Ele não é utilizado de forma preventiva, né? É necessário que haja uma similitude de processos a respeito de uma mesma questão de direito e que haja essa efetiva já repetição. E também exige o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. E temos também um requisito negativo, que está previsto no parágrafo 4º do artigo 976, que diz que é incabível o IRDR
quando um dos tribunais superiores, no âmbito da sua respectiva competência, já tiver afetado o recurso para definição da tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. Ou seja, se já estivermos na iminência de um precedente vinculante nacional, que é o que os repetitivos no âmbito do STJ e do STF causam, não há necessidade, então, de se instaurar um incidente, né, o IRDR, que normalmente é feito no âmbito do segundo grau. Nós vamos voltar a falar disso daqui a pouco. Então, no RDR, verifica-se que são critérios para a aplicabilidade desse incidente o volume de demandas, né? Como eu disse, não basta o potencial, né? É necessário que haja a existência de um dissenso jurisprudencial, a existência de decisões conflitantes que versem sobre a mesma tese jurídica. E aí, então, se estabelece também como requisito o risco concreto de violação da isonomia e da segurança jurídica diante da mesma controvérsia. O IRDR ele consiste numa técnica de julgamento em que um recurso paradigma será julgado e a tese jurídica fixada, né, em precedente de observância obrigatória, será aplicado nas demais demandas e recursos em que se discute a mesma questão jurídica, inibindo decisões conflitantes acerca da mesma questão de direito. O nosso Código de Processo Civil estabelece que a instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no site dos próprios tribunais e também no Conselho Nacional de Justiça. É necessário, então, que os tribunais promovam, né, essa atualização eletrônica sobre as questões de direito submetidas ao incidente e também que comunique ao CNJ para a inclusão nesse cadastro. Essa ampla publicidade do IRDR, ela deve compreender tanto o momento da sua admissão, como a identificação precisa da questão de direito controvertida, que será objeto de análise pelo tribunal, formando uma espécie de ementa prévia, né, são os temas, com a identificação dos argumentos jurídicos que serão apreciados e também, no momento posterior, o julgamento para a divulgação da tese jurídica adotada. O nosso Código de Processo Civil prevê que o pedido de instauração do RDR ele é dirigido ao presidente do tribunal. Então, o relator recebe e aí ele vai levar ao órgão colegiado, previsto no regimento interno do tribunal, para que haja admissibilidade. A decisão de admissibilidade, então, é feita por um órgão colegiado. E essa decisão é inadmissível. Hoje já se fala que é possível a propositura do RDR se houver mudanças das circunstâncias, mas a decisão de inadmissão é irrecorrível. Como eu disse, o RDR ele é cabível no segundo grau, então ele é cabível no âmbito dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, o STF já disse que não admite RDR, e o Superior Tribunal de Justiça só admite para competência originária e para competência recursal ordinária. Então, bem restrito o cabimento. Porque já temos no âmbito desses tribunais os recursos extraordinário repetitivo no âmbito do STF e recurso especial repetitivo no âmbito do STJ. E os repetitivos e o RDR formam um microsistema jurídico, como a própria doutrina já é uníssona nesse sentido. Bom, admitido o incidente, quem vai decidir a respeito da suspensão dos processos pendentes é o relator. Então, o relator vai decidir a respeito da suspensão dos processos pendentes individuais ou coletivos que tramitam no âmbito do Estado ou na região, conforme o caso, se for Tribunal Regional Federal, e aí vai suspender esses processos até a formação do precedente vinculante. Essa suspensão é comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes e o dispositivo legal prevê que cessa a suspensão se não for interposto depois da decisão de mérito no IRDR, recurso especial ou extraordinário
contra a decisão do incidente. Bom, pelo princípio da isonomia e da segurança jurídica, essa é a principal justificativa para a suspensão dos processos, na medida em que se evitaria com isso a possível prolação de decisões díspares, passíveis de reforma após a fixação da tese jurídica. A suspensão dos processos, então, visa garantir a prestação jurisdicional homogênea, prevenindo aí decisões conflitantes aos processos que versem sobre a mesma questão jurídica. De acordo com o artigo 982, inciso 1 também, superado o juízo de admissibilidade pelo relator do IRDR no tribunal, poderá haver, então, haverá suspensão dos processos pendentes individuais e coletivos que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. Mas o parágrafo 3º desse mesmo dispositivo possibilita que as partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública, por petição, possam também requerer ao STJ ou ao STF a ampliação desse efeito suspensivo para que haja suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, que versem sobre a mesma questão objeto de IRDR instaurado. Então, se nós temos, por exemplo, um IRDR instaurado aqui em Minas Gerais, e depois um interessado verifica que temos a mesma questão controvertida, né, em São Paulo, essa parte interessada pode requerer a ampliação desse efeito suspensivo instaurado, por exemplo, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Existe essa possibilidade. Como eu estava dizendo no início da exposição, é necessário definir, né, a tese jurídica que vai ser aplicável aos processos repetitivos. O que se quer, o objetivo do IRDR é esse, né, para proteger a isonomia, a segurança jurídica, tratando de questões jurídicas idênticas, né, e isso seria elementar no nosso sistema jurídico, que foi estruturado justamente para evitar essa dispersão jurisprudencial. Nesse contexto, a decisão de afetação ela se torna muito relevante, né? Especialmente a decisão a respeito da suspensão. Não, e é necessário, né, exige a indicação precisa da questão que será submetida ao julgamento, inclusive os fundamentos que deverão ser apreciados pelo colegiado no âmbito do IRDR. Porque a decisão que suspende, muitas vezes, ela suspende um número elevadíssimo de processos e essa suspensão, em alguns casos, pode se tornar lesiva e preocupante. Contra essa decisão do relator que suspende, há a possibilidade da parte interpor recurso de agravo interno, né, que é da decisão do relator. E aí ela pode demonstrar a existência de peculiaridade no seu caso concreto que impeça a aplicação do julgamento a ser prolatado no IRDR, o que a gente chama de distinção, né, o distingue. O registro, então, dessas teses deve conter também os fundamentos determinantes da decisão, os dispositivos normativos relacionados, né, àquela tese que será julgada no IRDR, justamente para que as partes interessadas possam identificar a questão jurídica que será apreciada no incidente, inclusive para fins de distinção em relação aos processos pendentes. Então, o interessado ele pode requerer o prosseguimento do seu processo, demonstrando a distinção do seu caso em relação à questão de direito que será debatida no IRDR. Por outro lado, ele também pode, se for o caso, requerer a suspensão do seu processo, demonstrando que a questão jurídica ali debatida está abrangida pelo incidente que será julgado. Em ambas as hipóteses, esse requerimento deve ser dirigido ao juízo perante o qual tramita o processo e a decisão será uma decisão interlocutória, também passível de recurso. Os tribunais superiores, eles estão admitindo o sobrestamento modulado nessa decisão de suspensão. O que seria esse sobrestamento modulado? Como há a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão prevista no nosso atual Código de Processo Civil, os tribunais superiores estão entendendo que também
é possível modular a decisão de suspensão no RDR em face do risco que uma suspensão integral de todos os processos individuais e coletivos possa gerar. Então, a questão jurídica que está sendo discutida lá naquele IRDR, ela pode atingir milhares de processos que estão em diversos estágios. Então, pode ter processo que está começando, processo que já está na fase de instrução, processo que já teve sentença. E o que o relator do RDR pode determinar? Ele pode determinar, por exemplo, o sobrestamento de todos os processos abrangidos lá pelo âmbito de competência do tribunal, a partir da apelação, por exemplo. Então, os processos que estão lá na fase da contestação, que estão na fase de instrução, que estão na fase de sentença, eles vão tramitar normalmente, né? E a suspensão, então, vai ocorrer apenas com a interposição do recurso de apelação. Então, os tribunais superiores estão admitindo esse sobrestamento modulado, né? Então, a pergunta que se faz é: a suspensão dos processos no IRDR é obrigatória? E a resposta é não, de acordo com a jurisprudência atual dos nossos tribunais. Tem-se entendido que é um juízo de conveniência a ser realizado no caso concreto pelo relator. Então, o relator vai analisar se é caso de suspensão ou não, e aí ele tem que justificar por que ele não está, né? Aí já é a minha opinião, ele tem que justificar. A regra seria a suspensão de todos os processos. Se ele decide pela não suspensão, ele tem que justificar, né? Tem que justificar dizendo que seria mais grave, né? A suspensão traria mais prejuízo para os interessados do que a suspensão, ou ele tem que explicar que ele resolveu fazer o sobrestamento modulado, né? Em razão de que não haverá prejuízo, né? Por exemplo, de ocorrer ali a tramitação dos processos até a fase de sentença, né? E aí, sobre esta, para que não seja executada aquela decisão, e aguarda o julgamento do IRDR, mas não fica tudo parado, né? Desde a petição inicial, desde a contestação, não fica tudo sobrestado, porque depois, advindo a decisão no IRDR, que se tornará obrigatória a aplicação, não fica aí, não trará menos prejuízo para as partes. Então, o relator, ele que vai fazer esse juízo de conveniência. Aqui eu sou de São Paulo, né? No Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, nós já temos 37 IRDRs admitidos. Essa informação está lá no site do Tribunal de Justiça de São Paulo e tem lá todos os temas destacados, né? Desses 37 IRDRs que foram admitidos. E temos também publicada a decisão a respeito da admissibilidade. E na decisão da admissibilidade também fica exposto lá como é que o relator decidiu a respeito da suspensão. Então, eu vou trazer aqui para os senhores alguns exemplos, né, em que não foi realizada a suspensão. Então, por exemplo, o tema 37, IRDR do Tribunal de Justiça de São Paulo, que se trata de compromisso de compra e venda de imóvel. A admissão desse IRDR foi realizada em 31 de agosto agora de 2020, e a publicação do acórdão de admissibilidade é de 11 de setembro de 2020. A questão que foi subjetiva, que foi submetida a julgamento, é a pretensão de se obter uma decisão vinculante sobre o valor da causa em ações cujo objetivo é a outorga de escritura de compromisso de compra e venda de imóvel no sistema financeiro de habitações. Entendeu-se que estavam preenchidos todos os requisitos de admissibilidade e que havia divergência de julgados, estabelecendo como parâmetro valores ora com base no contrato, ora com base no valor venal do imóvel, ora com base no valor de mercado do imóvel e do residual discutido, e decidiu-se, então, pela afetação, para que ficasse definida essa tese com relação ao valor do imóvel. Entenderam que era necessário a pacificação
desse entendimento para afastar o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, com tratamentos distintos entre os processos, trazendo aí consequências processuais distintas, como acerca do importe que pode ser estabelecido a título de honorários sucumbenciais. Não foi realizado o sobrestamento dos processos em curso. O relator entendeu que a matéria não comprometia a defesa dos interessados e nem impedia o prosseguimento das ações, tratando-se de questão meramente processual que não afeta o julgamento do mérito e que poderia ser corrigido ao final, né, quando o incidente fosse decidido. Então, decidiu pela não sobrestamento dos processos em curso. Aí nós temos um outro exemplo, o tema 30 de RDR, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que discutia a respeito da necessidade, né, de garantia integral da dívida para o recebimento de embargos à execução fiscal. O relator foi o desembargador Sidney Romano dos Reis. Esse RDR foi admitido dia 31 de maio de 2019 e o acórdão de admissibilidade foi publicado dia 13 de junho de 2019. Como eu disse, a questão que foi submetida a julgamento foi a possibilidade ou não do recebimento de embargos à execução fiscal, independente da garantia integral da dívida. Foi comprovado dissenso jurisprudencial, né, dada a relevante multiplicidade de processos versando sobre essa mesma questão de direito e com julgamentos díspares. E entendeu-se, então, que estava atendido o requisito do risco à segurança jurídica e à isonomia. Nesse RDR também se decidiu pela não suspensão. O desembargador relator determinou a não suspensão dos processos de execução fiscal pendente, de embargos à execução fiscal pendentes ou a serem ajuizados, pois ele entendeu que a paralisação das demandas por tempo prolongado implicaria em ônus desnecessário para as partes, anotando que a decisão de um ou de outro juízo seriam válidas até que definida a questão, pela tese firmada. Então, nós temos aí vários exemplos de IRDR em que o relator entendeu pela não suspensão. Nós temos também, no âmbito do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, um IRDR que foi instaurado para se decidir a respeito da aplicação ou não do incidente... me fugiu agora. Para aplicação ou não da necessidade de se interpor um incidente para a inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal. Porque na execução fiscal, normalmente, né, antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, era incluído o sócio no polo passivo da execução fiscal através de pedido, né? Não havia necessidade de instauração de um incidente. E aí, então, foi havendo várias decisões no âmbito do juiz de primeiro grau a respeito da aplicação ou não do incidente no âmbito das execuções fiscais. E aí foi instaurado um IRDR no âmbito do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, foi admitido, e também a decisão foi de não dos executivos fiscais, até a decisão desse IRDR. Então, nós temos vários exemplos em que não houve, né, a suspensão e não houve de forma fundamentada. O Superior Tribunal de Justiça também tem admitido o sobrestamento parcial. Nós temos uma decisão de relatoria do ministro Sanseverino, em que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, se o processo tem vários pedidos e apenas um dos pedidos
está sujeito à eficácia vinculante do precedente que será formado no julgamento do IRDR, deve ficar sobrestado apenas aquele pedido cuja questão de direito é a mesma do IRDR, viabilizando a continuidade do procedimento em relação aos pedidos não abrangidos pelo julgamento do IRDR. Claro que se os pedidos forem independentes, né? Então, o relator ministro Sanseverino, ele defendeu que, já que o Código de Processo Civil admite o julgamento antecipado parcial do mérito, deveria se admitir também o sobrestamento parcial. No caso do IRDR, está vinculado a apenas um dos pedidos, né, do processo. E aí nós temos, inclusive, um enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que é o enunciado 205, que diz, havendo cumulação de pedido simples, a aplicação do artigo 982, inciso 1 e parágrafo 3º do CPC poderá provocar apenas a suspensão parcial do processo, não impedindo o prosseguimento em relação ao pedido não abrangido pela tese firmada no incidente de resolução de demandas repetitivas. Se houver a suspensão, eu comentei, né? Se houver a suspensão, cabe recurso, e também, se a parte entender que não se aplica, né, a suspensão no caso dele, demonstrando a distinção, e também, durante a suspensão, é cabível o pedido de tutela de urgência, que deve ser dirigido também ao juiz onde tramita o processo suspenso. Então, mesmo havendo a suspensão, mesmo havendo o sobrestamento, nós temos a possibilidade também de utilização do pedido de tutela de urgência, né? Caso aquela suspensão vá causar um dano, né, irreparável, de difícil reparação, a parte pode, então, entrar com um pedido de tutela de urgência. Queridos, eu fiz aqui uma exposição muito rápida, muito breve, é um tema, eu acho, super interessante, que tem aí vários casos práticos para a gente discutir a respeito do sobrestamento, né, sobre a necessidade ou a conveniência dessa suspensão de processos, sabendo que, às vezes, o julgamento do IRDR realmente pode demorar, né, e eu fico aqui à disposição dos senhores para qualquer pergunta, para qualquer questionamento. Resolvi fazer uma exposição não muito longa, porque nós temos aí muitos processualistas maravilhosos que me seguirão nesse painel. Agradeço e fico à disposição.